Opa, aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo do canal. Nós vamos falar hoje sobre os gifts, ou as bênçãos que os lobisomens na W5 possuem, tá? Isso aí foi um pedido de um seguidor aí do canal, que ele fez esse comentário pedindo para eu entrar em mais detalhes sobre os gifts. Então eu montei aqui um documento, aqui eu vou passar por ele para explicar como é que funcionam os gifts, tá? Lembrando que isso aqui é um RPG, um canal de YouTube de RPG de mesa, tá? Um entretenimento, uma diversão. RPG de mesa é um jogo de contar histórias, onde alguém conta uma história e as pessoas que jogam o jogo interpretam os protagonistas da história. Então é um entretenimento, uma diversão, né? Não levem muito a sério isso aqui, tá certo? Vamos lá. Vamos falar pro vídeo, tá? Do vídeo. Então no jogo, né? No livro do lobisomem, né? Assim, e aqui no canal tem um monte de conteúdo de RPG de mesa, especialmente de Vampiro à Máscara. Aí fica à vontade aí para conhecer aí o canal. Aí tem bastante coisa sobre a mecânica e lore e tal da V5. Vamos lá. O vídeo a questão desse vídeo, né? A gente vai tratar sobre os gifts, né? Os gifts são bênçãos, lembrando que o lobisomem é um ser abençoado lá por Gaia, né? E o renown, renown é o renome, né? A tradução de renown, eu tô deixando em inglês tudo porque eu só tenho a cópia do livro em inglês, eu não sei como é que tá traduzido para português, mas eu vou falando aqui, né? Vou traduzindo para vocês. O renown, entendo que seja renome, é tipo como o seu lobisomem é conhecido, né? E aí o livro trabalha com a mecânica de pontos. Quanto mais pontos de renome, mais ele é conhecido e, portanto, mais acesso a gifts, né, a bênçãos ele vai ter. É mais ou menos essa a ideia. Aí você tem um total renown, que é a soma de todos os pontos que ele tem, sendo que os pontos dele podem ficar em glória, né, glory, honor, né, que é honra, e wisdom, que é sabedoria. Então ele sempre vai ter os pontos espalhados para isso. Eu mostrei lá no vídeo de criação de personagem, do IA lá que eu criei, ele tinha 2 de wisdom e 1 de honor, né? Então vamos lá. Como ler um gift, né? Isso aqui é importante para vocês entenderem. O gift, ele tem um título lá em cima. Então eu peguei o gift Gremlins, tá, do livro. Gremlins, para quem não sabe, é uma expressão em inglês, tá? É uma expressão em inglês usada para pequenas coisas que geram grandes problemas, tá? Mais ou menos essa é a ideia. Então vários pequenos problemas, na verdade, que geram grandes consequências, tá? Essa é a ideia do Gremlin, né? E por isso que no filme tem o nome lá, o filme chama Gremlins, não é porque a criatura se chama Gremlin, a criatura no filme se chama Mogwai e tal. A ideia é que Gremlin é exatamente isso, são pequenos problemas, né? As criaturas são pequenininhas, gerando problemas e tal, mas elas têm grandes consequências, né? Como um todo, por causa dos problemas que elas causam, né? E é muito comum você ver um nativo, né? Principalmente em inglês, tá? Não tanto americano menos, dizendo que às vezes o celular dele, o computador dele, o carro dele, ou qualquer coisa tem gremlins, né? O que ele significa? O que ele significa isso? Significa que tem um monte de problemas espalhados que meio que estão bugando o equipamento, estão deixando o equipamento funcionar muito ruim, mas às vezes é difícil de identificar quais são esses problemas, porque eles são muito pequenos, né? E é muito difícil de ir lá e consertar, não tem aquela coisa na bala de prata, né? Que você vai lá e resolve o problema como um todo, né? Você resolve um monte de coisa. Mas enfim, vamos ler aí o gift, né? Então o título é o Gremlin, ele vem lá da lua de Hagabash. A descrição é que ele meio que intimida ali um espírito para quebrar um equipamento eletrônico, né? Essencialmente ele está botando gremlins no equipamento eletrônico, ele vai fazer ele ficar funcionando meia boca ou até quebrar de vez o equipamento, tá? A ideia é que ele usa o renome da glória, né, o glory, ele custa um rage check. O que é custar um rage check? Você vai testar a fúria, você vai jogar um dado de 10, se você tirar 6 ou mais, você mantém a sua fúria, se você tirar 1 a 5, você vai perder 1 de fúria. A benção vai funcionar normalmente, a questão é que você vai perder 1 ponto de fúria na sua barrinha lá, tá? Se você falhar. Se você for bem sucedido, você não perde nada. A ação, né, o action, né, tem 3 possibilidades. Ela pode ser full, no sentido de que você vai usar todo o seu turno, toda a sua ação para usar essa habilidade. Ela pode ser free,
no sentido de que você não vai gastar nada para usar ela, ela é meio que passiva, tá? Ou ela pode ser minor, né? Ou menor. Minor tá ali no meio do caminho. Então ali é o seguinte, você pode... Lembrando que no Mundo das Trevas, na quinta edição, você só tem uma ação no seu turno, né? Não tem aquele coisa de D&D, de ação bônus, isso, aquela... Você simplesmente tem uma ação, né? O que você vai fazer? Eu vou andar e dar um soco na cara do rapaz ali, entendeu? Meio que isso é tudo uma ação de uma vez. Eu vou lá dar um soco nele. Ah, tá bom, isso é uma ação, entendeu? Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Isso é uma ação, né? Não é uma ação específica, como é no D&D, andar e combate e tal. É uma coisa mais genérica, mas ainda assim é uma ação. O que acaba acontecendo aqui é que quando você tem esse minor, na verdade você está fazendo duas ações, né? Porque você está fazendo o gift e vai fazer alguma outra ação em conjunto. O ponto é, ele é quase gratuito. Então, na prática, você vai poder fazer uma ação e você faz isso combinado, só que essa ação que você vai fazer, que não é o gift, vai ter 2 dados de penalidade. Então, digamos que você queira ir lá dar uma porrada em alguém e ao mesmo tempo você está fazendo esse gift. É um gift que é de minor. Então, o que vai acabar acontecendo é que você vai ter uma penalidade de 2 dados ao dar um golpe em alguém lá enquanto você está usando o gift, entendeu? Só essa é meio que a ideia, tá? Leia dessa forma, free, minor ou full, tá? E aí a mecânica é que ele vai rodar aqui um teste de carisma com glória, que é o pool aqui de dados, né? Qual é o teste que ele vai fazer, carisma mais glória. Então ele vai usar o valor do glória dele lá do Renown, com carisma, e ele vai jogar contra uma dificuldade. Essa dificuldade depende do quão eletrônico é o objeto, basicamente, né? Se é um objeto puramente mecânico, tipo uma fechadura de um baú, alguma coisa assim, a dificuldade é grande dele quebrar aquilo ali. Mas se é um celular, se é um computador, se é algo que está cheio de eletrônicos ali, é relativamente fácil, tá? Uma dificuldade bem mais baixa, vai ser dificuldade 2, enquanto uma coisa bastante mecânica vai ser dificuldade 6, tá? E é isso que ele tem que fazer aí para quebrar, né? Uma vitória deixa que o negócio normalmente o aparelho vai ficar sem poder ser utilizado pelo resto da cena. Uma vitória crítica significa que ele destrói o objeto como um todo, né? E essa bênção pode ser usada até na forma de lobo, né? Aquela lupus fórmula. Então é isso aí, essa é a ideia, tá? É assim que você lê um gift e você vai sempre analisar dessa forma. Vamos lá. Eu fiz aqui lá de uma tabela aqui, que eu fiz uma contagem, tá? De todos os gifts, né? Por grupos, né? Glória, honra e sabedoria, wisdom, né? E aí e eu separei pelos grupos. Então tem o do nativo, tem um das luas e tem um das tribos, né? E aí o que eu notei? Eu notei que o dos nativos são 12 gifts 444, ou seja, eles montaram o livro e colocaram 4 de cada um e fizeram 12, né? Nas luas também tem 12, mas as luas, elas têm 3 delas, são 5 luas, 3 delas, eles colocam aquela 642, né? Então vai ter um com mais, que são 6, vai ter um com mais ou menos com 4, e vai ter um com menos, bem poucas, que vão ser 2. Como assim? Então, por exemplo, o Hagabash tem 6 gifts de Wisdom, 4 gifts de honra e 2 gifts de glória, né? Essa é a ideia de glória. E aí você tem o Philodox, que é a mesma coisa, só que para honra, né? 6 na honra, 4 na glória e 2 no Wisdom. E o Auron é 6 de glória, 4 na honra e 2 no Wisdom, tá? O Teurge e o Galard é um pouco mais equilibrado, né? O Teurge tem 4 glória, 3 de honra e 5 de Wisdom, e o Galliard tem 5, 5, 2, tá? Então é mais ou menos essa a ideia deles. Todos eles têm 12, mas são mais distribuídos de uma forma um pouquinho diferente. O que tem mais aí é o Glória, tá? Nesse caso, não, é o Honor, desculpa, é o Honra, o segundo maior é o Glória, e o que menos tem ali é o Wisdom, é a Sabedoria, tá? E aí a gente vai para as tribos, tá? Quando você entra nas tribos, as tribos têm 5 gifts, tá? Cada tribo tem 5 gifts e eles não têm espalhados, eles são de apenas uma coluna. Então o Glasswalker só tem Wisdom, o Silent Strider só tem Wisdom e por aí vai, né? Os Red Talon só tem honra, o Shadow Lord só tem Glory, e os Black Fury só tem Glory, aquela coisa toda. Ou seja, você só tem um dos grupos e é 5, 0, 0 nos outros, tá? Resultado, quando você soma todas as colunas, você tem 40 Glory, 46 honra,
41 Wisdom, né? Com um total aí de 127 gifts no livro, tá bom? Tem um pouco mais de honra, porque tem uma tribo a mais com honra do que as outras, e tem... E o Wisdom tem um pouco menos, na verdade, honra e Wisdom tem o mesmo número de tribos, mas tem menos tribo, tem menos ponto lá nas luas, o Wisdom, né? E o Glória tem uma tribo a menos, então aí ele acaba tendo menos ponto ali. Mas é mais ou menos essa ideia. Então você olha para isso aqui, você pode pensar numa build. Se você quer fazer uma build de Wisdom, você provavelmente vai pensar nessas luas aqui, Hagabash, Teurge, né? E vai pensar em alguma tribo aqui de Wisdom, como Glasswalker, Silent Strider, Children of Gaia, né? Ou Ghost Councils. O meu IA, ele era, que eu fiz ali, ele era um Children of Gaia. Então ele tem aqui 5 de Wisdom, mas eu peguei uma lua Galliard, que era uma lua de honra, né? Eu peguei um gift de honra, que a ideia era meio que misturar as duas coisas mesmo, tá? Honra com Wisdom, tá bom? Então é isso, aí vocês ficam, isso obviamente ajuda você a ver o que é mais ou menos cada tribo, em termos de mecânica, tá? Aí a gente tem alguns exemplos, né? Vou trazer 9 aqui exemplos de gifts, e aí combinando com o Gremlin lá, total de 10, tá? Não dá para passar por todos os gifts, porque são mais de 40 páginas do livro com gifts e tal, então eu teria que botar o livro inteiro aqui no vídeo e não dá para fazer isso, tá? E se vocês tiverem curiosidade, aí tem que comprar o livro mesmo, não tem jeito. Então procurar na internet, né? Mas beleza, vamos lá. A gente tem aqui alguns de nível 3, que seriam em tese os mais fracos, tá? São aqueles que você pode comprar na criação do personagem, né? Então você tem aqui um de glória, eu separei, que são as garras da lua de Auron, né? Que é uma habilidade que o lobisomem vai ter, e ele vai poder usar a metade da glória arredondada para cima para acrescentar no dano quando ele ataca com a garra, né? E aí depende da forma que ele tá. Se ele não tiver em crinos, ele vai ter que fazer um teste de fúria, né? E ele vai usar, isso aí vai ser uma ação de minor, né? Tipo, ou seja, vai dar penalidade no outro ataque se ele tiver que extrair as garras e atacar no mesmo turno, né? Coisas do tipo. Agora, se ele tiver na forma crinos, é tudo gratuito, ele faz automático, tá bom? E dura uma cena essas garras extras dele aí. O de honra, esse aqui eu achei o máximo, porque o nome é Odious Aroma, né? Aroma é cheiro, né? Odious é tipo horrendo, né? Alguma coisa assim, né? Odioso, né? E no fundo, o que fala o gift é basicamente isso. Ele convoca um espírito de um gambá para soltar um cheiro horroroso. Tipo, eu fico imaginando ele dar um peido ali no meio da luta, né? E no meio da cena, não pode ser usado em combate, tá? Então ele dá um peidão ali e torna um negócio horroroso de chegar perto. É do Bondgnauer, né? Aquela tribo realmente de sobreviventes ali, que fica que na edição anterior até eram os mendigos, os caras ficavam lá no canto. Então assim, ele faz um fedorzão ali e consegue, obviamente, afastar os outros, né? A não ser que você seja um outro Bondgnauer, que aí você consegue chegar perto. Se você não for, você precisa gastar um ponto de força de vontade e ainda passar num teste de composure com sobrevivência para conseguir se aproximar do lobisomem aí, né? O famoso peidão, né? Aí você tem o de Wisdom, né? Que é o de sabedoria. Eu peguei o que chama-se Augur, que é da tribo Ghost Council, tá? Que é a ideia de você poder ver alguma coisa que está acontecendo em algum lugar do planeta, né? E aí você faz um teste de inteligência com Wisdom, tal, você gasta ali isso. Aí ele gasta ali, por exemplo, uma força de vontade, ele gasta o turno inteiro para fazer, tá? Você tem que gastar a força de vontade, aqui não é um teste, é um gasto mesmo. E aí ele vai enxergar alguma coisa que esteja em algum lugar do mundo. Se for algo próximo, a dificuldade é baixa, tipo, sei lá, uma estação, um ponto de ônibus ali perto, tal, é fácil, dificuldade 2. Mas se for uma caverna do outro lado do mundo, que embaixo de não sei o que, aí a dificuldade é alta, é 6, tá? Ele pode apenas enxergar o que acontece lá, ele não pode cheirar ou ouvir o que está acontecendo lá, tá bom? É uma dificuldade, são os renomes aí de 3 pontos, total renome de 3. Então, em tese, são poderes introdutórios aí pro lobisomem, né? Quando você vai para já de 6, onde já não são tão introdutórios, eu separei alguns aqui. Você tem a domínio territorial do Heart Warden, meio que ele marca o território, o lobisomem marca o território que ele tá, e aí ele ganha um dado de bônus para toda a parte física, todos testes físicos que ele fizer.
Ele marca esse território com sangue, ou com urina, ou com alguma coisa, mas ele marca o território dele ali, entendeu? Isso aqui é meu lugar, tal. E aí, ali ele pode proteger. Se o território for destruído ou ferido, tacar fogo lá, alguma coisa assim, ele começa a tomar dano de força de vontade, né? Porque ele tá falhando em proteger o território dele, né? O outro aqui de honra, que é dos Gale Stalkers, né? O lobisomem, ele fica invisível naquele sentido de térmico, né? Ele basicamente faz com que o corpo pare de emitir calor. Então, se botarem ele numa câmera térmica lá, ninguém vai enxergar o lobisomem, ele vai ficar invisível de forma térmica, né? E aí, dependendo aqui da situação, se ele fizer só para ele, é tudo gratuito, mas se ele quiser fazer o grupo inteiro de lobisomens ficar dessa forma, ele tem que gastar uma força de vontade e consumir o turno interno dele para fazer isso, tá bom? E aí o Energize, o Glasswalkers. O Glasswalkers, esse aqui é o contrário daquele Gremlin, né? O Gremlin lá era feito para quebrar um aparelho de tecnologia. Aqui no caso é para consertar e fazer um aparelho quebrado funcionar por uma cena, né? Então se quer um carro quebrado, ele vai lá e faz o carro andar magicamente, né? Um computador, enfim, coisas do tipo, ele vai lá e ele usa, ele vai ter aqui o custo de fúria, ele vai gastar o turno inteiro fazendo, ele vai fazer um teste de Resolve mais o Wisdom, e aí passando no teste, ele faz o negócio funcionar, tá bom? E por fim, os de 9, que seriam já um nível mais alto, tal de poder, você nota que tem um poder aqui do Shadow Lord, que é o Thunderclap, ele bate as mãos e meio que dá dano e dá um stun ali, né? Deixa todo mundo meio bobo ali, que tá em 20 metros ao redor dele, tá? Você tem a questão aqui do honra, né? Do Red Talon, que é aquele da tribo dos lobos, né? Fundamentalmente, que eles meio que ficam imunes, né, a um certo tipo de arma e tal, por um tempo, a coisa que lembra um pouco a fortitude dos vampiros, né, e o Golden Path dos Silent Striders, que é um poder que ele consegue ver qual é o caminho menos perigoso, né, então digamos que você chega numa situação da narrativa e o mestre pergunta, o narrador pergunta, você quer ir pela esquerda ou pela direita, né, e aí o lobisomem ele consegue sentir qual é o caminho menos perigoso. Eu vou para a esquerda. Tá bom, beleza, entendeu? Essa é a ideia, tá? Então, de novo, né, eu não trouxe todos, mas eu trouxe, já deu para ter uma noção de como eles funcionam, tá? E essa tabelinha eu gostei bastante dela, assim, dá para ver bem como você pode construir aí a sua build. Uma coisa que eu percebi nessa edição é que os poderes mágicos dos lobisomens são bem mais fracos do que eram na edição anterior. Assim como as disciplinas dos vampiros também foram meio nerfadas, os lobisomens, os gifts dos lobisomens foram ainda mais nerfados na minha visão, né? Então o lobisomem ainda me parece ser um ser mais forte que um vampiro neófito, mas um vampiro ancião certamente não seria muito mais fraco do que um lobisomem, já daria uma boa briga já. E um Matusalém, então, nossa, daria um couro no lobisomem, né? Então, essa é a sensação que eu tenho, mas fica aí a opinião de vocês aí, fiquem à vontade de postar aí nos comentários aí no canal. Então, é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, dê um like, se inscrevam no canal, grande abraço, tchau!